Nós lemos hoje o início do segundo livro de Samuel. E aqui, embora haja salto de diversos versículos, nós temos a notícia da morte do rei Saul. O trecho diz: Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: de onde vens? Ele respondeu: salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu: as tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Ora, Saul e Jonatas eram esse paradoxo na vida de Davi. De um lado, Saul o odiava. Vale lembrar que Saul era rei de Israel. Davi, quando venceu Golias, casou-se com a filha de Saul, chamada Micol, portanto entrou para a família real. Saul tinha um filho chamado Jonatas, cunhado de Davi. E os dois fizeram uma grande amizade, a tal ponto que fizeram uma aliança entre si. As alianças no Velho Testamento eram rituais de profunda ligação. E isso não apenas no Velho Testamento, mas em todas as culturas antigas. Quando alguém fazia aliança com outro, este se tornava uma espécie de alter ego do seu parceiro de aliança. Ou seja, tudo que era de um pertencia também ao outro. Um e o outro eram, por assim dizer, uma só alma em 2 corpos, para utilizar uma expressão que São Gregório Nazianzeno utiliza para falar do seu amigo. Ou seja, a aliança era uma coisa muito séria. E a relação que os 2 parceiros de aliança tinham era uma relação de profunda identidade, a tal ponto que aquilo que era de um também era do outro. Notem que quando Jonatas morre, Jonatas era casado, tinha filhos, e um dos filhos de Jonatas era Mefibosete. E tempos depois, quando Davi passa pela cidadezinha chamada Odebar, ele vê o filho de Jonatas e ele diz: Jonatas é o meu parceiro de aliança, portanto eu tenho obrigação de cuidar do filho dele, que era deficiente físico. E Davi, portanto, passa a cuidar da vida de Mefibosete. Isso era uma aliança nos povos antigos. Ora, quando Davi recebe essa notícia, Saul, seu sogro, que o odiava, queria matá-lo, perseguiu diversas vezes para destruí-lo. E Jonatas, seu parceiro de aliança, seu cunhado, morrem no campo de batalha. Qual é a reação de Davi?
Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as. E todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos, como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Vejam o louvor que Davi faz a Saul e Jonatas quando morrem, o que mostra o coração de Davi. O quanto Davi não era rancoroso, o quanto Davi não era ambicioso, não desejava que morresse o rei Saul para que tomasse o seu trono. O quanto Davi tinha reverência. Ora, queridos irmãos, nós somos cristãos e temos que ter caridade. Caridade para com os nossos inimigos, caridade para com aqueles que nos perseguem. Nosso Senhor disse no Evangelho: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoam. Por quê? Porque quando o nosso coração é reconciliado, quando nós temos em nós a consciência do amor que gratuitamente Deus nos tem, apesar de termos pecado tantas vezes contra Ele, nós percebemos que no Evangelho não existe anistia para o ódio. Não há nenhum tipo de licença para a raiva. O cristão abençoa os seus perseguidores, perdoa os seus inimigos, intercede por aqueles que lhe fazem o mal. O cristão tem uma grandeza de alma que lhe faz desejar todo o bem àqueles que querem destruí-lo. E essa bondade é o maior escudo que protege um cristão. O cristão não joga vôlei com o homem perverso, no sentido de que ele não devolve ódio com ódio. Não existe essa troca de energia. O ódio vem, bate e volta. Por quê? Não porque eu joguei ele de volta, mas porque aqui só existe amor, só existe bondade, só existe perdão, só existe reconciliação, só existe bênção. Todas as pessoas que odeiam os outros, que querem a sua destruição, e às vezes existem pessoas que são muito reativas, são muito vingativas, sempre querem retribuir, sempre querem dar o troco. Essas pessoas se destroem. Tanto as que odeiam, quanto aquelas que pagam ódio com ódio. É um relacionamento de destruição, de mútua destruição. É claro, olho por olho, dente por dente, ou seja, vida por vida, sangue por sangue. Isso só pode terminar em morte, em destruição. Ao contrário, nós amamos, perdoamos, somos generosos, temos que ser assim. E o cristão não pode sentir raiva,
não pode ter ódio. Isso é pecado, pecado grave. Nosso coração tem que estar pacificado. Quando nós somos assim, nós temos o mesmo desfecho que Davi. A perseguição de Saul não destruiu Davi. Quem destruiu Saul foi Saul mesmo. Enquanto Davi permaneceu na sua posição, e mesmo sendo perseguido pelo rei, Davi não foi sequer tocado pelo ódio do seu adversário. Algumas pessoas às vezes falam: olha, eu tenho raiva dos políticos. De vez em quando algum cristão diz isso daí, né? Eu tenho ódio dos políticos. A gente não pode ter ódio. Do mesmo jeito que Davi não teve raiva do rei Saul. Nós temos que amar, perdoar, abençoar. A nossa função é orar por eles, todos eles, mesmo que sejam contra as nossas convicções. Que essa bondade visite o nosso coração. Então, queridos irmãos, nós ficaremos completamente protegidos por Deus. Porque o amor é um escudo que nos defende, nos protege, nos guarda e não permite que nenhum mal chegue até nós. Pelo contrário, é uma redoma de proteção. É aquilo que no Salmo 90 nós chamamos de esconderijo do Altíssimo.